Olá, meus amigos queridos, o meu bom dia, ou o meu boa tarde, ou o meu boa noite. Eu sou o Sidney. Eu sou aquele operário do Evangelho. Pois bem, nós estamos comentando alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos comentar o 9º capítulo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós vamos comentar os itens de 1 a 10. Pois bem, porque nós, espírita, comentamos o Evangelho? Porque o Evangelho, no fundo, as filosofias religiosas não entram em detalhes conforme o enfoque espírita entende e conforme Kardec, o grande sábio da época, nos informou a respeito da essência daquilo que Jesus queria nos passar. Faz parte desse tema critérios interessantes da nossa formação moral. Por isso, Jesus, e a todos que querem ter uma saúde espiritual mais harmônica, nos faz essa advertência. Ele, por ser um espírito de alta categoria, diz: felizes aqueles que têm afabilidade e doçura, felizes aqueles que têm a paciência, felizes aqueles que têm obediência e resignação. Por quê? Quem não tem essas virtudes pode sofrer com a cólera, ou seja, a raiva exacerbada, injúrias, violências. Então, essa máxima, o tema que Kardec colocou em evidência, faz parte do Sermão do Monte, que Mateus assim registrou no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E depois tem um comentário que Jesus faz, né? Aprendeste que foi dito aos antigos, isso está no versículo 9 de Mateus: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas também aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Ou apenas de ser raca, uma expressão de desprezo da época, entrará pelo conselho. Nem mesmo se disser sois louco, merecerá ser condenado. Pois bem, não vamos esquecer que na época, pelas leis mosaicas, era uma cultura nos julgamentos, olho por olho, dente por dente. E de acordo com o ato praticado era a condenação. E no Sermão do Monte, Jesus traz a boa nova, a filosofia da espiritualidade para os filhos de Deus. Por que a boa nova? Uma nova maneira de levar a vida, de respeito com o próximo, nada impondo como lei, mas como a luz divina. Felizes são aqueles que são brandos e pacíficos, dando a entender que toda palavra ofensiva exprime um sentimento, uma energia contrária à lei do amor e da caridade. Entre os homens deve haver o respeito, a concórdia, a união, e jamais pode haver os insultos ou haver recíproca, que dá a discórdia, a discussão, né? E assim hoje vamos tirar do nosso cardápio moral a seguinte filosofia. Olha só, não leva o desaforo para casa. Isso é muito forte. Quando usamos essa expressão como guia das nossas ações, podemos estar fora das leis divinas, cujo sentimento nos passa a intolerância e a falta do perdão. Os brandos e pacíficos
São aquelas pessoas que já reconhecendo que a paz entre os homens propaga a tranquilidade nos corações das pessoas revoltadas, violentas, estabelecendo assim o quê? A harmonia. Porque os brandos e pacíficos serão permitidos possuir a terra. Porque os verdadeiros cristãos que estiver seguindo as recomendações do Mestre ou de Jesus, permanecerão ligados a esse planeta que um dia será de regeneração. Será um mundo melhor, será um mundo de muito mais amor. Atualmente teremos que tirar dessas recomendações, fazendo uma viagem interna, examinar a nossa conduta diária, porque a violência atrai violência. Desequilibra todos os sistemas emocionais dos seres humanos. E o nosso trabalho aqui é domar esse animal que ainda existe em nossos corações. A violência pode gerar o quê? A cólera, a raiva. A cólera provoca desajustes orgânicos antifraternos, vitimando sempre quem entra nesse estágio vibratório primeiro. A cólera é uma tempestade magnética no universo da alma. Um curto-circuito, um apagão momentâneo. Quantas pessoas perdem a vida tão preciosa nesse apagão, com possibilidade da dele e da dos outros. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio que fulmina, o qual ninguém sabe onde vai cair. Diz Emmanuel no livro Esperança, mensagem número 24. Mas nós, como seres ainda tão imperfeitos, questionamos: como sobreviver com brandura num mundo de tanta violência? Como? Cumprindo nosso papel, seguindo as recomendações do Mestre, pois afinal de contas, ele nos trouxe essa boa nova até então. Por que até então? Até então porque nós não conhecíamos a lei da ação e reação. O que se planta é que sempre a gente colherá. Aqui o ser humano só se dobra perante a dor e sofrimento, que é transitória, enquanto ele não corrigir seus ímpetos maldosos. Aqui, onde vivemos, a dor é um mecanismo de alerta quando estamos em caminhos incertos. Nossa ação de brandura, pacificação, mansidão, transformará as nossas ações em coisas boas, harmônicas, felizes. Quem não se corrige pela depirona do amor, se corrige, né? Se corrige como? A pessoa fica um tanto perdida. E toda a justiça de Deus é individualizada, né? Para aqueles que vivem à procura do bem, cada um haverá de cumprir a sua parte e colher a sua parte. Como estamos mesmo em um lugar onde sobressai mais o mal do que o bem, juntamente somos muito apegados às posses materiais, ou seja, a matéria sobrepõe o espírito. Os bens terrenos ainda são dominados pelos fortes e violentos materialistas, em prejuízo dos brandos e dos pacíficos. Porque os brandos e pacíficos reconhecem a necessidade do outro. Mas a perseverança no bem se encarregará de conter o egoísmo daqueles aliados na corrente do mal, que é passageiro. Quer dizer, então, que toda criatura branda, afável e benevolente ama o próximo? Cada um de nós somos seres únicos, sempre na busca da evolução. Mas muitas vezes, certas atitudes de bondade pode ser uma aparência. E cedo ou tarde, são desmascaradas pelo verdadeiro caráter da pessoa em questão.
é um verniz de bondade, que pode ser por um puro interesse pessoal de quem assim age. É uma roupagem de uma deformidade da alma ainda não debelada. Mas já significa uma tentativa de ser melhor, porque o resultado vem, né? O mundo, esse mundo de seres em provações e expiações, está cheio de criaturas que têm nos lábios mesmo um sorriso e no coração um pouquinho de veneno ou muito veneno. Aqui, geralmente, ninguém é o que aparenta ser. Por aqui, ainda existem muitos fariseus do passado, muitos, seduzidos por melhorias espirituais, tentando um dia ser melhor, com os devidos exemplos dos bons que estão a trabalho do bem. Um dia, esses fariseus serão melhor. Mas, como agir ou lidar com pessoas que fingem ter bondade? Reconhecendo pessoas assim, usemos a compreensão, a tolerância para com elas, demonstrando não ser iguais a elas, através dos bons exemplos, sempre, mesmo que houver um desconforto momentâneo. Nesse caso, nunca usando atitudes críticas, nunca, nunca. Nunca julgando, pois julgando-as, vamos comparar a elas. Pessoas com veneno em seu coração, na maioria das vezes, são reconhecidas pela sua influência no meio. São pessoas visadas que provocam alguns comentários. Elas exalam, através das suas auras, energias um tanto não agradáveis, né? E mesmo contrariando o nosso íntimo, devemos tratar com afabilidade, com doçura essas pessoas. Só assim nós poderemos melhorar o relacionamento entre as pessoas, diminuindo os conflitos. Bem, por onde começar? É no lar, quando isso acontece, que nós precisamos nos refazer. O lar é o laboratório das almas em trânsito. Usar a paciência, a tolerância, o silêncio, o perdão. O lar deverá sempre ser o lugar o qual deverá aprender essas virtudes, perdoando sempre, mostrando sempre a outra face da situação moral. Vamos usar aquela recomendação do mestre? Se alguém lhe bater em uma face, ofereça-lhe a outra. A outra o que é? A educação, a tolerância, a paciência. Garanto que alguém entre nós estará pensando, ninguém é de ferro. Tenho limites. Não suporto. Não dá mesmo para aguentar desaforo. Eu explodo. Por isso, a vida em família é complicado mesmo. Mas por que a vida na Terra é tão dolorosa? Aqui nós estamos na condição de imperfeitos, buscando eliminar dessa nossa condição justamente a nossa inquietude. Porque todos nós trazemos uma mala do passado e dentro dela muitos desafetos. E aqui não é uma colônia de férias. A paciência é uma das maiores caridades nessa colônia, não tem outro jeito. Pela falta de paciência, podemos perder muitas oportunidades e criamos muitas dificuldades. Não vamos comparar paciência com passividade ou preguiça. A paciência nos propicia a serenidade, capaz de nos fazer ver que vale a pena fazer um esforço, ter uma boa vontade para agregar em nossos corações virtudes. Virtudes. Aquilo que é a ferrugem, né? Não corrói. Usando a paciência, o fardo que carregamos irá parecer menos pesado. Em Mateus, vamos encontrar um registro ao qual Jesus nos convida. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei o descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim,
pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. E vamos ao capítulo 16 de João, versículo 33. Sempre eu ponho esse capítulo em evidência. É muito interessante, né? Que Jesus, assim, deixou para nós. Nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo. Eu venci o mundo. Pois é, Jesus nada tinha para se penitenciar. Sofreu muito mais do que cada um de nós. Ele, o ser mais perfeito que por aqui já passou, nada tinha a expiar. Jesus foi a paciência sem limites. Suportou todos os golpes. Pessoalmente teve que preferir e aceitar a morte na cruz, ao invés de aplaudir o mal, diz Emmanuel no livro Esperança, mensagem número 23. Jesus veio para nos dar exemplo da lei de Deus. O que é resignação? O que é obediência? Compreender a necessidade de não nos revoltarmos, tendo fé, sermos bons, a fim de que um dia ganharmos a plena felicidade, de uma vez que Jesus diz que a felicidade não é desse mundo. Diz Emmanuel no livro Consolador. Cólera nada mais significa do que um traço de recordações dos primórdios da vida em suas expressões mais grosseiras. Porque já passamos por diversas categorias para ser o que somos hoje. Um espírito protetor em Bordeaux, em 1863, nos explica que a cólera são sentimentos que nos levam a crer mais do que somos. Então, na cólera, nas entrelinhas, está o orgulho, o egoísmo, a soberba. Ninguém aguenta sofrer qualquer ação de rebaixamento quando não é brando. Em seu frenesi, ou na sua demência, ele ataca tudo. Até a natureza brusca, os objetos inanimados, quebra o que vem pela frente. Diz ele que devemos procurar a origem desses acessos passageiros, o qual semelhamos a um animal. Diz também, se vocês pudessem ver a si mesmo esse estado de sangue frio. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a saúde e compromete a vida. E a primeira vítima é mesmo quem entra nesse estágio da cólera. Mas a cólera não exclui certas qualidades até então, mas impede de a gente fazer o bem e se elevar espiritualmente, né, mais depressa. Aí surgem algumas observações pessoais. Nossa, ele era uma pessoa tão boa, como foi acontecer isso? Vamos fazer uma reflexão? Ou puxar pela lembrança? Na última vez que saímos fora do sério, que entramos no mesmo estado de demência, qual foi a causa? Qual foi a melhoria daí em diante? No momento em que vivemos, vamos observar que estamos passando por um estado de violência muito grande, onde a vida parece não ter algum valor. E para quem age assim, anda pisando em orgulhos danosos, o retorno não é muito fácil. Um espírito por nome Henneman, em 1863, esclarece: na maioria das vezes, temos uma falsa ideia que não podemos reformar a nossa própria natureza, que é um engano. O homem se compraz e crê dispensado de se esforçar e corrigir seus defeitos. O homem acostumado a se alterar e entrar nesse estágio não se considera culpado. Acha que o próximo tem que considerar e respeitá-lo. Respeitar o seu temperamento, que é um engano.
E isso é uma consequência de um orgulho que se encontra misturado com as suas imperfeições. Digo eu, pessoas assim sofrem muito, são visadas no meio em que vivem, causam muitas aflições e fazem os outros passar por desafios constantes. A maioria dos lugares que vão entram em atritos, geralmente. Repito, o que nós estamos observando ultimamente, vidas mal traçadas, encontros dolorosos para aumentar seus débitos e sofrer mais do que deviam sofrer. Quem assim se manifesta, deixa em seu meio um estado de tensão, principalmente no seio familiar. Nossos instrutores espirituais nos dão sábios ensinamentos, nos alertando. O espírito violento que vem de um passado distante, galgando, buscando cada dia ser melhor, deverá extrair dessa vida, em seus relacionamentos, o melhor possível. Exemplificar a tolerância. Assim, vai se refreando o estágio dessa ignorância drástica sobre o corpo de carne. O corpo não dá cólera para aquele que não tem, como também não dá outros vícios. Todas as virtudes é inerente do espírito. Se assim não fosse, onde estaria o mérito da responsabilidade? O homem que é disforme, ele pode se tornar direito, por isso ele está por aqui, nessa escola. Basta querer, ter força de vontade. Nosso espelho sempre será o próximo, não tem como. Ele é um espírito em andamento. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós precisamos do outro. Em tudo tem a ver. A morte física nunca poderá ser um prêmio a quem vive uma vida desregada fora do amor. Sempre o futuro nos espera, aonde colheremos o resultado da nossa lavoura. Pois é, e nada mais irá existir para quem se pergunta. Vamos voltar a essa frase? O nada jamais irá existir para quem se pergunta. Penso, logo existo. René Descartes, filósofo, assim nos deixou. Mas vamos refletir. Se existo, quem sou? De onde eu vim? O que estou fazendo por aqui? Para onde eu vou? Nós precisamos refletir ao máximo. Ninguém chega a conhecer Deus plenamente sem o esforço de uma reforma interior, sem a boa vontade em terminar os nossos ismos. Se temos fé e confiança em Deus, Ele é justamente a essência da perfeição. Se mostramos obediente aos mandamentos divinos, resignados, diante das nossas provas, estamos impondo e respeitando o nosso Criador. Ao nosso Criador, ao próximo e a nós mesmos, exercendo a atividade em dominar nossas tendências. Não vamos esquecer que Jesus deixou patente: sedes perfeito como o vosso Pai o é. Aqui diz Joana de Angeli: somos espíritos enfermos em tratamento de emergências na mão de Jesus, amigo incomparável do meio. Então, o chefe dessa clínica, ou então desse hospital, é Jesus. Maria Dolores nos deixou uma mensagem pela mão de Chico Xavier. E ela é profunda e curta. Alma fraterna trabalha, constrói, socorre, auxilia, acende a luz da harmonia, onde seja com quem for. Palavra é semente da vida, convite, aceno, promessa, é onde o reino de Deus começa, no verbo de paz e de amor. E assim termino essa preleção, pedindo a vocês
Se acharam interessante, compartilhem. Tem pessoas que precisam entender um pouco mais do que é esse mundo ser brando e pacífico, esse mundo tão conturbado. Precisamos dar exemplo do que seja ser cristão. Ser cristão é procurar a perfeição. E a nossa filosofia espírita não inventou o evangelho. Apenas conclui essas máximas em uma linguagem mais eficiente para que possamos, a cada um, fazer a nossa reforma interior e buscar do alto aquela ajuda que nós precisamos, nos ligando através das preces. Jesus está no ar. Obrigado a todos. A nossa gratidão.